Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Mais um Voando com Baleias no ar, toda quinta-feira, 6 horas da manhã no Spotify e ao meio-dia no YouTube. E aí, gente, como que vocês estão? Acabou ou não acabou? Não acabou, né? Porque a gente tá no dia 3.000 de dezembro. Dia 3.000 de dezembro de 2025. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas essa meiuca que fica entre o dia 10, mais ou menos, vamos colocar dia 12 por aí, e dia 31, parece que demora um século para passar. Parece igual você tá querendo fazer xixi quando você vai chegar em casa, sabe? Que você tá viajando e você tá quase chegando em casa e aqueles últimos 10 metros antes de você chegar, antes de você estacionar, parece que é uma vida, parece que tudo levou menos tempo do que aqueles últimos 10 metros, aquela finaleira. Eu sempre tenho essa impressão sobre final de ano, sabe? Sobre esse restinho que falta, que nunca acaba, nunca chega. Mas me contem aí como que tem sido o final de ano de vocês. Por aqui tudo certo, tudo tranquilo. Antes da gente entrar nos nossos assuntos, quero dizer que fim de ano é época de amigo secreto, época de Natal, como a gente bem sabe, e fazia muito tempo que eu não participava de um amigo secreto, de verdade. Eu acho que, sei lá, acho que faz bem uns 10 anos por aí, porque na época de trabalhos que eu tive, o pessoal não se animou para fazer, e também com os amigos, cada um tava por um lado, né? Vida adulta, acontece desse jeito. E nesse último final de semana que passou, eu tive meu amigo secreto. E eu fiquei muito feliz com quem me tirou, que me deu 2 presentes muito incríveis. Um deles eu já estou usando, como vocês podem ver aqui nesse cantinho, é o cantinho das velas, né? Eu tenho várias velinhas e eu tinha colocado na minha lista de sugestões de presente, coisas que eu queria ganhar, uma velinha, cheirinhos, né? Coisas de cheirinhos que eu gosto muito. E alguns livros, dentre eles estava este aqui, que não é exatamente este aqui, mas esse aqui é muito melhor do que eu pedi, que é a coletânea da série O Cão que Guardava as Estrelas. O Cão que Guarda as Estrelas, tá? É muito incrível esse livro, é muito bonito. Ele vai falar sobre relações de perda, relações de sensibilidade, de companheirismo, a partir do ponto de vista dos cachorrinhos. E por que eu falei que é uma coletânea diferente, né? Bem melhor do que eu tinha pedido? Porque O Cão que Guarda as Estrelas é um dos livros. E aí a gente tem continuação e tem outras historinhas lançadas a partir dessa história principal. E essa daqui é a coletânea com todas essas histórias. Não comecei a ler ainda, mas antes do fim do ano eu vou certamente ler, vai ser minha companhia de leitura, pelo menos aí pelos próximos dias. E essa velinha aqui, que eu já, como vocês podem ver, já gastei aqui um pouquinho. Eu tenho uma dificuldade com velas, que eu sou um pouco impaciente, e eu às vezes não deixo formar aquela piscininha que tem que formar na primeira queima, e acaba estragando a vela. Mas essa daqui eu deixei. Um cheirinho de capim-limão, ó, show de bola. Você me deixa com a minha vela e meu livro aqui no escritório com essa meia luzinha, um beijo, esqueça que eu existo. Mas e vocês, como que estão aí? Estão participando de Amigos Secretos? O que vocês ganharam? Já que a gente tá nas indicaçõezinhas, gente, isso daqui não é amigo secreto não, mas já que tá aqui, vou falar disso. Isso daqui é uma das melhores coisas da vida, tá? Essa bebidinha aqui não é álcool, dessa vez, é chazinho com limão gaseificado do Mate Limão. Gente, isso aqui é vida, mas é esse aqui, ó, da latinha verde, tá? O laranja não é tão bom. É o da latinha verde que é gostoso. Fica aí a dica para vocês para fim de ano também. Mas, gente, seguinte, o que eu queria falar para vocês, além de todas essas coisas nesse fim de ano, eram alguns pensamentos que eu tava tendo, e a gente vai enveredar. Pegue seu cigarrinho aí, se você faz uso do cigarrinho, pegue seu alquinho, se você faz uso do seu alquinho, seu chazinho, qualquer coisa pra gente conseguir pensar juntos, mas a gente vai enveredar por alguns pensamentos meio chapados hoje, tá? Pensamentos meio sem noção hoje. Eu tava pensando um pouquinho sobre algo que o Fabão falou, eu acho que
no caso bizarro, que eles estavam falando sobre alguma coisa, eles falam sobre muitas coisas lá, né? E ele estava falando sobre qual seria um desejo que ele faria, ou um superpoder que ele queria ter, alguma coisa nesse sentido. E ele falou algo que, putz, alugou um triplex na minha cabeça, que era ver as pessoas fazendo as coisas e descobrindo as coisas pela primeira vez. Então, sei lá, a primeira pessoa que espirrou, a primeira pessoa que dançou pela primeira vez, acho que o exemplo que ele deu foi dançar. A primeira pessoa que dançou pela primeira vez, como que foi? Tipo, como que ela descobriu que aquilo era dança? Como que ela deu o nome que era dança? Ou que ela poderia fazer aquilo com os pés, com o corpo, a partir da música, né? A primeira pessoa que fez uma música. Então, eu achei um raciocínio muito louco, muito legal, de tipo, mano, como será que foi, né? Fazer uma coisa pela primeira vez que ninguém nunca fez e dar um nome para isso, e a partir disso as pessoas começarem a fazer também, e isso mudar a história da humanidade em aspectos diferentes. Sei lá, meio doido, né? Por exemplo, a pessoa que pensou a primeira vez que se ela amassasse umas plantinhas e comesse, ela poderia se curar de uma doença. Ou a pessoa que abriu um ser humano pela primeira vez para fazer uma cirurgia, como que raciocinou? De tipo, não, eu acho que o seu problema é aqui dentro, nesse lugar aqui, eu vou dar um jeito aqui, abrir você e vai dar tudo certo. É doido, né? Muito doido isso. E esse pensamento me levou a um outro pensamento que é: só existe profissão porque existe problema. Se não existisse problema, existiriam profissões? Muitas delas talvez não existiriam. Por exemplo, se todo mundo seguisse as leis, não matasse, não roubasse, não, enfim, infringisse as leis, será que precisaria existir polícia? Será que precisaria existir advogado? Eu acho que não. Eu acho que não existiria. Se todo mundo, por exemplo, se cuidasse e fosse saudável, tivesse conhecimento 100% sobre ser saudável e se cuidar, será que existiria médico? Ou teriam especialidades específicas, por exemplo? Porque as profissões são feitas para resolver problemas. Esse é o grande ponto. A gente, seja qual profissão você tenha, você está aí para resolver problema. É para isso que serve a profissão. Então, fiquei pensando que se algumas coisas, se a gente se comportasse de algumas formas, talvez algumas profissões não fossem mais necessárias, né? Tipo, se a vida fosse um lugar de paz, para que eu precisaria de polícia? Para que eu precisaria de exército? Para que eu precisaria de médico se todo mundo se cuidasse e fosse saudável? Para que eu precisaria... Não, jornalista eu acho que sim, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, né? Se ninguém comprasse nada, se todo mundo tivesse tudo, será que eu precisaria de publicitário para fazer publicidade e falar dos produtos? Eu acho que a profissão ela nasce do problema e da necessidade. Porque a gente sempre tem alguma necessidade para atender e algum problema para resolver. E sempre tem um profissional para fazer isso pela gente. Mas eu acho que talvez se todo mundo fosse feliz e pleno nas suas necessidades totais assim de vida, de saúde, de dinheiro, talvez muitas das profissões não existissem, porque não houvesse a necessidade da gente resolver problema e ter necessidades, porque elas estariam todas atendidas. Que doideira, né? Talvez aí até nem o desenvolvimento do conhecimento acontecesse, porque se você não tem necessidades para atender, se você não tem novos problemas para resolver, qual é a necessidade de estudar, ou se desenvolver, ou criar? Vocês acham que eu estou muito doido, ou talvez faça um pouquinho de sentido? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, porque realmente alugou um triplex na minha cabeça esse raciocínio e as primeiras vezes que o Fabão falou. Voltando nisso que ele falou,
eu fiquei me questionando e tentando lembrar as primeiras vezes que eu tive na minha vida que foram marcantes. Sem ser aquelas, ai, nossa, primeira vez, porque quando a gente fala primeira vez, é a primeira vez que transou e tal. Não, não é isso. Mas das primeiras coisas pequenas, por exemplo, eu acho, fazendo esse raciocínio, que eu lembrei da primeira vez que eu experimentei comida japonesa, que pra mim foi algo muito mais tarde na minha vida, não foi algo comum, não foi algo corriqueiro, sabe? Primeiro de tudo porque os meus pais não gostam, então não era algo que estava ali presente. E segundo, que também foi depois que eu comecei a me desenvolver mais e sair de casa, enfim, estava mais velho. Também lembrei da primeira vez que eu assisti anime, que eu assisti Pokémon, que começava a se falar sobre esse desenho que era diferente do desenho ocidental, né, do que a gente conhecia até então. E é muito interessante, porque algumas coisas eu gostaria sinceramente de esquecer para ter a novidade da primeira vez. Para ter aquele encanto, aquela... sabe aquela energia de novo? De, putz, que coisa legal é essa que eu tô descobrindo, cara? E que incrível isso. Nossa, eu falei... Desculpa, gente, eu falei muito num lugar que foi quase próximo da imitação da Mad, do Corrida das Blogueiras. Perdão. Eu só não fiz a voz, mas a frase foi parecida. Mas eu queria muito conhecer algumas coisas Eu queria muito conhecer algumas coisas, esquecer e reconhecer, reconectar com as coisas pela primeira vez. O que você esqueceria para conhecer novamente? Sei lá, um sabor, um prato, alguma coisa do tipo? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Tem alguma coisa? Tem algo que você gostaria de esquecer para conhecer de novo? Tem outras coisas. Tem outras que a gente simplesmente queria esquecer. Principalmente pessoas, né? Gente, é com essa que eu me despeço. O Voando com Baleias vai ficando por aqui. Não se esqueçam, então, a gente tem episódios todas as quintas-feiras, às 6 horas da manhã no Spotify e ao meio-dia no YouTube, além dos nossos cortes no Instagram, no TikTok, no YouTube também em formato shorts, tá bom? Fiquem bem, se cuidem e a gente volta a se encontrar ainda em dezembro, no dia 3007 de dezembro, porque olha o mêsinho longo, hein? Um abraço para vocês, valeu e até lá. Tchau, tchau, falou.